Bom dia, mais uma vez a gente se encontra de maneira online para o culto aqui da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Fundo Canoas. Por conta da pandemia de Covid-19, nós estamos impedidos de nos encontrarmos presencialmente. Mas temos conversado sobre a possibilidade de no próximo mês, quem sabe, voltarmos com algumas atividades, mas isso ainda vai ser devidamente anunciado. Mas, queridos, o mais importante não é o meio pelo qual a gente se encontra. O mais importante é que a gente está na presença de Deus, Pai Todo-Poderoso. O Deus que conhece a nossa vida, o Deus que está conosco, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos carrega em toda e qualquer situação. Deus está conosco nessa pandemia, Deus está conosco, Deus esteve conosco antes e Deus vai estar depois. Por isso, podemos ficar absolutamente em paz, porque Deus está aqui, Deus está conosco nesse exato momento. Então, isso é motivo de alegria. Se, infelizmente, não podemos estar presencialmente próximos, não podemos estar próximos um do outro fisicamente, mas a tecnologia, essa dádiva que Deus deu à humanidade, nos permite chegar até na sua casa e você estar na presença de Deus, em comunhão comigo e eu contigo, onde você estiver, na presença de Deus, ouvindo a palavra desse Deus que é Todo-Poderoso, Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e que nos saúda nesta manhã com uma palavra do apóstolo Paulo dirigida aos Gálatas, o capítulo 4, o versículo 6, que diz o seguinte: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. O que essa palavra quer nos dizer, queridos? Essa palavra quer nos dizer justamente que Deus, para facilitar o acesso do ser humano a Ele, porque Deus está com toda e qualquer pessoa, Deus permeia o mundo, mas para que nós possamos perceber a presença de Deus, possamos ser tocados por Deus, possamos nos dirigir a Deus, mesmo que Deus já está ao nosso redor, Deus colocou em nosso coração o Espírito dele, o Espírito Santo. E o Espírito Santo exclama, Abba, Pai. Ou seja, através do Espírito Santo de Deus, que Deus coloca no ser humano, através do entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos nos dirigir a Deus Pai e chamá-lo de Abba. E na língua que Jesus falava, no aramaico, Abba é uma expressão de extremo carinho para se dirigir ao Pai. É mais ou menos como paizinho querido, algo parecido. Paizinho querido. Através do Espírito Santo que Deus coloca no ser humano à medida que ele entrega a sua vida aos cuidados de Jesus, esse Espírito Santo nos permite entender, perceber, sentir, vivenciar que Deus é um paizinho querido, que nos pega no colo, que nos ama, que nos ampara, que nos protege, que nos carrega, que está conosco. Mas também é o paizinho querido que coloca limites, que diz não, que coloca um ponto final. Paizinho querido que é amor, que é graça, mas que também coloca seus limites. Assim como nós fazemos com os nossos filhos, Deus também, por amor, coloca limites. E esse é o Deus que nós queremos cultuar nesta manhã, e esse é o Deus que está presente aqui conosco, e está presente aí na sua casa, nesta manhã de domingo. Que a bênção de Deus esteja contigo, e que esse momento de culto seja um momento significativo na tua e na minha vida. Amém. Nós queremos agora ouvir uma canção que o Gabriel gravou, e na sequência, então, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto
só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Tu faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Antes da gente orar e termos o nosso momento da palavra, eu preciso dar um esclarecimento também a quem me acompanha todos os domingos de manhã. Eu venho me recuperando há um tempo de uma tosse, né? Alguns se perguntam o que é isso. Essa semana eu descobri então que eu tenho rinite alérgica. Eu não sabia que tinha. Eu quando criança, quando mais jovem, tive sinusite algumas vezes e agora então eu tenho uma rinite alérgica. E estou tomando remédio, já estou bem melhor, mas então o cough ele tem uma causa, que é rinite alérgica. Para que fique claro, né? Para quem se pergunta o que esse pastor tanto tosse, é a tal da rinite alérgica que está me incomodando. Eu quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te bendizer e te exaltar por esse novo dia. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de podermos nos reunir na Tua presença de maneira virtual. Obrigado pela tecnologia que temos hoje à disposição da pregação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos estar completamente imersos na Tua presença, mesmo que distantes um do outro. Agora, Senhor, nós queremos colocar a pregação da Tua Palavra em Tuas mãos. Fala a nós, Senhor, ensina-nos, aquieta-nos, Senhor. Fala, Senhor, ao coração de cada um de nós. Em humildade é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos acompanhado aqui na comunidade uma série de mensagens que estão todas disponíveis na íntegra no Facebook da comunidade, Luterana Fundo Canoas. Pode se inscrever na página lá no Facebook e acompanhar todas as mensagens. Mas a nossa série, nos últimos domingos, nós temos nos ocupado com uma série de mensagens que tem como tema gotas de esperança para um tempo de inquietude. Por que gotas, né? Talvez alguns digam, por que não uma chuva? Essa semana que passou nós tivemos uma chuva abençoada, ou melhor, na semana anterior tivemos uma chuva abençoada que realmente veio trazer uma trégua para a estiagem que a gente estava vivendo. Por que gotas e por que não chuva de esperança? Por quê? Porque uma chuva, quando ela é muito intensa, a terra tem dificuldade em absorver, por conta do excesso de água. Deus quer nos presentear com gotas, gotas que penetram no coração, na terra do nosso coração e trazem a transformação, a mudança de vida necessária. Gotas por quê? Porque toda semana Deus deseja nos irrigar com uma gotinha da sua palavra, da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. Por isso, gotas de esperança para um tempo de inquietude.
O tempo que vivemos é um tempo de muita inquietude. E na nossa primeira mensagem, nós ouvimos uma palavra que vem lá do livro de Eclesiastes, do capítulo 3, versículo 1, que diz que tudo passa debaixo da terra e que tudo tem um propósito. Essa foi a mensagem que nós ouvimos, né? De que esse tempo vai passar, essa pandemia vai passar. E enquanto essa pandemia está aí, Deus também tem um propósito com isso para a nossa vida, nos ensinar a olhar e viver a vida de uma maneira diferente, com um novo olhar. No domingo passado, nós, a partir do texto da viúva pobre, nós levamos para a nossa vida uma segunda gota de esperança, que é a certeza de que, apesar de tudo que nós perdemos com a pandemia, liberdade, talvez o emprego, talvez algumas questões bastante delicadas que a gente perdeu, enfim, por conta de tudo que a gente está vivendo aí, por conta da pandemia, a gente teve perdas, mas apesar das perdas que a gente teve, ainda assim nós temos muito que agradecer. E a viúva pobre, no texto de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, nos mostra isso. Essa mulher tinha perdido tudo, e mesmo assim, ela ainda tinha motivo para agradecer. E hoje, ainda vivendo esse tempo complexo da pandemia, hoje, Deus também tem uma gota de esperança para trazer ao teu e ao meu coração. E essa gota de esperança a gente encontra num texto bíblico onde Jesus tem um encontro com um homem, ou um homem tem um encontro com Jesus. E se trata do Jairo. O texto da pregação de hoje nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, os versículos 40 a 42. Lucas 8, 40 a 42, texto este que vai estar projetado aqui ao lado, e diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E aí o texto segue, você pode acompanhar em casa na sua Bíblia. A palavra nos diz que Jairo era um dirigente da sinagoga. Ele era aquilo que a gente chamaria de uma autoridade do seu tempo. Ele era um homem que tinha uma posição social considerável. Ser dirigente da sinagoga era a posição que muitos entendidos da Sagrada Escritura, muitos escribas e fariseus daquele tempo desejavam liderar uma sinagoga. Ele não era um homem qualquer, ele não era um simples judeu, um simples israelita, ele era alguém que dirigia uma comunidade de fé israelita. E o fato de esse homem procurar Jesus para pedir ajuda revela que esse homem joga toda a sua reputação para o espaço, joga tudo para o alto, porque ele tem um objetivo maior, que é o objetivo de salvar a sua filha. Ele e a família, ele e a esposa, estavam vivendo um drama terrível. A sua única filha, de aproximadamente 12 anos de idade, para a época uma jovem moça, que logo estaria formando a sua família, considerando que as meninas casavam muito jovens, entre 13, 14, 15 anos de idade. Uma menina que estava no auge, vamos dizer assim, do seu início de vida, está para morrer. E ele não se preocupa com a sua reputação, ele não se preocupa com a sua posição de autoridade, e ele joga tudo isso para o alto, isso para ele se torna secundário, e ele vai procurar Jesus para pedir ajuda. Queridos,
O sofrimento gera grito por socorro. O sofrimento faz com que pessoas vão em busca de algo que traga alguma raiz de esperança. E esse homem tinha a esperança de que esse Jesus, de quem ele tanto ouvira falar, bem e mal, que esse Jesus poderia fazer algo pela sua filha. Ele não se importa com a sua reputação, ele não se importa com a sua posição, ele não se importa que isso talvez pudesse custar-lhe a sua posição de líder da sinagoga, e ele vai até onde Jesus está. Assim como esse homem, o Jairo, estava sofrendo na carne a doença da sua família, a doença na sua família, melhor dizendo, vendo a sua filha de 12 anos aproximadamente, penando e caminhando num caminho onde que humanamente falando talvez não tinha volta, porque o texto diz que ela estava mortalmente doente, ela estava à morte. Assim também a Covid-19 tem sido uma assombração na vida de muitas famílias. Nós passamos de 40 mil mortos. Nós não temos nem noção de onde essa soma de mortes vai parar. Mas assim como nós temos mortes físicas, mortes de pessoas por conta da Covid, a Covid também tem gerado morte dentro da vida das pessoas. Morte no sentido mais amplo da palavra. As pessoas têm caminhado em direção à morte por conta da Covid-19, no quesito, por exemplo, violência doméstica. O quesito violência doméstica aumentou muito nos últimos tempos por conta da Covid. Nós temos visto também uma caminhada em direção à morte na agressividade com as quais as pessoas estão se tratando. Nós temos visto também uma caminhada em direção à morte por conta do racismo que nos últimos dias explodiu como temática nas mídias em geral, né? Por conta da morte daquele senhor lá nos Estados Unidos. Isso gerou toda uma discussão, que tem gerado uma discussão aqui no Brasil também, e tem gerado comentários terríveis de seres humanos para com seres humanos. Nós temos visto a morte tomando seu lugar, o sofrimento tomando seu lugar na sociedade brasileira. Nós temos visto também o luto não vivido por mais de 40 mil famílias que estão sepultando seus mortos por Covid-19 sem poder fazer um sepultamento. Para quem já vivenciou isso, nós tivemos a primeira morte em Rio do Sul, nesses dias atrás, aí por conta da Covid-19. Isso é terrível. Assim como a família de Jairo estava vivendo um drama terrível por conta do adoecimento da sua filha, da morte que estava ganhando espaço na sua vida familiar, assim também a Covid-19 tem cavado espaços de morte na vida familiar. E aí vem a grande questão que traz esperança. Jairo vai procurar Jesus. E Jairo não vai procurar Jesus para simplesmente falar do problema da sua filha. Jairo diz diferente. Ele implora para que Jesus fosse até a sua casa. O drama de Jairo não estava sendo vivido no ambiente público. O drama de Jairo estava sendo vivido no ambiente da sua casa. A morte estava se instalando na sua casa. A Covid-19 também tem trazido essa realidade. Além da morte pública, das 40 e poucas mil pessoas que já morreram por conta da pandemia, por conta da Covid-19 no Brasil, a morte também tem ganhado espaço na vida familiar das pessoas. Muitos não veem mais esperança, muitos não têm mais esperança, muitos estão dizendo como é que vai ser o mundo, como é que vai ser nossa família, como é que vai continuar esse negócio. A morte tem tomado, tem ganhado seus espaços na vida em família.
Mas o que Jairo tem a nos ensinar é para nós algo de extrema esperança. Jairo convida Jesus para entrar na sua casa. E isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque na área pública da nossa vida, nós mostramos só o melhor de nós, né? Nós mostramos só o melhor de nós. As nossas competências, nossas qualidades, nossas virtudes, nossas coisas boas, nossas conquistas, nossas vitórias. Mas é no ambiente da nossa casa, é na nossa vida em família, onde a gente mostra quem a gente de fato é. A gente mostra que muitas vezes é um marido muito ruim. A gente mostra que às vezes é uma esposa muito ruim. É na família que a gente mostra o nosso pior lado. E quando Jairo convida Jesus para ir para a casa dele, ele está convidando o Deus Todo-Poderoso, encarnado, para entrar na casa dele. Porque lá a morte estava ganhando espaço. Queridos, se nós quisermos ter esperança de uma vida familiar melhor, de uma vida melhor no casamento, de uma vida melhor nos nossos relacionamentos, uma vida melhor na nossa vida privada, íntima, nós precisamos aprender com Jairo que somente isso é possível quando Jesus entra na nossa casa. E se a gente continua lendo o texto, a gente vê que Jesus vai com Jairo. Jesus está indo para a casa de Jairo. E no meio do caminho acontece uma situação que atrasa Jesus. E quando Jesus, então, finalmente está chegando na casa do Jairo, junto com Jairo, já vem a notícia de que a menina está morta, de que a morte venceu. Mas Jesus diz, não é bem assim. Querido, se tu acha que na tua família não tem mais jeito, se tu acha que na tua vida não tem mais jeito, se tu acha que não existe mais uma esperança, se tu acha que não existe mais uma razão para continuar, se tu acha que a morte está ganhando espaço na tua vida, eu quero te dizer que se Jesus estiver ali, ela não ganhou. A esperança venceu. Porque Jesus transforma a nossa casa. Porque Jesus transforma um casamento falido. Porque Jesus transforma um homem e uma mulher. Jesus transforma relacionamento. Jesus transforma o fracasso em algo que ainda pode dar certo. Queridos, Jesus entrou na casa do Jairo. E quando Jesus entrou na casa do Jairo, a morte que ali estava foi expulsa. Essa menina certamente, a gente não tem informações, mas ela certamente viveu por muitos anos, quem sabe constituiu família e mais tarde morreu. Isso é fato. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele restaura aquilo que a morte destruiu. E talvez na nossa vida em família, a nossa família está a ponto de morrer, porque os relacionamentos estão sucateados, ninguém mais se suporta, ninguém mais se ama, ninguém mais consegue ser carinhoso um com o outro, ninguém mais consegue falar um com o outro, está todo mundo com os nervos à flor da pele, está tudo ruindo. E a Covid-19, essa pandemia tem revelado isso por conta do clima tenso e incerto que a gente vive, do tempo de inquietude que a gente vive. Tudo isso está ficando mais aflorado. Se a nossa família está sofrendo os efeitos da morte, eu quero te dizer, meu querido, que a esperança está em convidar Jesus para fazer parte da tua família. E quando Jesus entra na casa da gente, ele restaura. E aquilo que estava morto volta a ter vida. Um casamento que estava fracassado volta a ter vida. Relacionamentos que estavam desgastados são restaurados por Jesus. E isso, deixa eu te dizer isso com toda franqueza, para que não fiquem mal entendidos. Isso não nos torna perfeitos.
Isso não nos torna a prova de erros, não. Mas a gente sabe quem está com a gente dentro de casa. A gente sabe. Só que para a gente poder convidar Jesus para fazer parte da vida da gente, a gente precisa engolir todo o orgulho e toda a nossa mania de achar que somos tão importantes. Jairo teve que engolir toda a sua reputação, tudo o que os outros vão pensar de mim. Jairo deixou isso tudo de lado para experimentar o toque restaurador de Jesus na sua vida. Eu quero encerrar esse momento de reflexão te dizendo o seguinte: se tu convidar Jesus para ir para a tua casa, para morar com vocês, para estar na tua vida, para estar transformando o teu ser, o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, se tu convidar Jesus para fazer parte da tua história, da tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Por quê? Porque a morte vai perdendo espaço. À medida que Jesus vai entrando para dentro da vida da gente, a morte, os relacionamentos de morte, a violência, a agressividade, vai perdendo espaço. Por quê? Porque Jesus vai restaurando a essência do ser humano, que é o desejo de estar perto de Deus. Quando a gente convida Jesus para entrar na casa da gente, para entrar e nos salvar da morte que está nos destruindo, a gente experimenta algo completamente novo. E é isso que eu desejo para a tua vida. Que essa terceira gota de esperança, que é convidar Jesus para fazer parte da vida, da tua família, do teu relacionamento, da tua história, que essa gota de esperança te traga a certeza de que quando Jesus entrar na tua casa, a vida vai ser diferente. Assim como Jairo e sua esposa imaginavam já talvez a sua vida sem a sua única filha, Jesus vem e transforma tudo. Quando Jesus entra na vida da gente, tudo é transformado. Queria deixar isso como uma palavra para ti nessa manhã, uma palavra de esperança. Tem jeito. Tem jeito. Não precisa continuar sendo morte, cheiro de morte, caminhar para a morte, caminhar para os relacionamentos desfeitos. Não precisa ser assim. Se a gente for como Jairo, humilde, para dizer Senhor. E ele fez isso, interessante que o texto diz, implorando, Jesus, vem para a minha casa. Se a gente fizer isso, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nós não seremos perfeitos e à prova de erros, jamais. Mas nós vamos saber que a cada tombo, Jesus nos carrega pela mão e nos levanta e diz, vamos em frente. Tem jeito. Não precisamos jogar a toalha. Não precisamos desanimar. Não precisamos dizer, para nós acabou. Não. Tem jeito. Convida Jesus para ir para a tua casa. Amém. Quero te convidar para uma palavra de oração. Santo Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos também as nossas vidas e pedir, Senhor, que nós sempre tenhamos a humildade que Jairo teve de poder convidar a Ti para ir para casa com a gente. Senhor, fica conosco e nos faz entender isso, Senhor, de que sem a Tua presença em nossa casa, a morte vai vencer. A morte dos relacionamentos, a morte no casamento, a morte na falta de sentido de vida, a morte vai vencer de alguma forma. Mas, Pai, quando Tu entrares ali, a morte vai ser expulsada, porque o relacionamento quebrado vai ser restaurado, a vida vai ser restaurada. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo Teu amor e porque Tu foste ao encontro do Jairo sem exigir nada em troca. Assim também Tu vens ao nosso encontro sem exigir nada em troca. Simplesmente por amor, por graça, por bondade e por misericórdia. Senhor, assim nós oramos, no nome santo de Jesus, que nos ensinou a dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que tu tenhas uma excelente semana, que a paz de Deus te acompanhe. Não esquece, se possível, fique em casa. Só sai mesmo se for necessário. E quando saíres, usa máscara, usa álcool gel. É importante. Juntos a gente consegue fazer esse vírus parar de circular. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde. Queremos ainda ouvir uma canção com o Gabriel e na sequência, então, o nosso culto está encerrado. Um forte abraço e até domingo que vem com mais uma mensagem da nossa série Gotas de Esperança para um Tempo de Inquietude. Até mais. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar.